E... Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, a professora da Escola Alternativa. Eu espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, se possível. Use fones de ouvido para que a experiência seja melhor também. Tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar a disciplina de Geografia. Será o capítulo 3, volume único. Tudo bem? Qual é o conteúdo? A gente vai falar sobre a circulação de mercadorias e comércio, como os produtos chegam. Eles podem chegar por vias aéreas, aquáticas, tá? E vias terrestres. Os produtos consumidos dentro e fora dos países, quem seriam, né? Quais seriam eles? O comércio entre o Brasil e o mundo, que existe uma comercialização aí. Conteúdo bem vasto, bem interessante, tá? Eu espero que vocês fiquem felizes com ele. É um conteúdo bem interessante, principalmente quando a gente fala sobre mercadoria e comércio na atualidade. Tá certo assim? Então, iniciando aí, como sempre, página 142 e 143, eu fiz, né? Terei um print da imagem completa do livro, dessas duas páginas, e a gente consegue ver a abertura do capítulo, que é a circulação de mercadorias e comércio. Aí ele mostra aqui, nesse lado direito aqui, os principais países responsáveis pela produção de peças. Olha que interessante, tá? A Coreia do Sul fica com a parte da tela. A China, ela é responsável por produzir as baterias. O Japão pela câmera. Tá? E os Estados Unidos pelo sistema de energia, o codificador de áudio, o carregador de bateria. Então, olha que interessante. Existe aí um processo, né, onde cada país ele se empenha em produzir uma determinada peça específica, aí depois eles unificam o produto, bem interessante, tá? Eu vou fazer aquela imagem, aquela ampliação da imagem que a tia Milka já sempre faz, tá? Faça a ampliação. Olha que interessante aí o que é dito. Como você viu nos capítulos anteriores, as matérias-primas utilizadas na produção de uma mercadoria nem sempre vêm do mesmo lugar onde serão transformadas em produtos. A gente assistiu isso muito bem, tá? A gente leu, assistiu as videoaulas e leu bastante sobre isso, né? É mais comum, cada vez mais comum as indústrias, elas produzirem peças separadas por conta, né, da facilidade de encontrar matéria-prima naquele ambiente, pela necessidade mesmo para se manter. Bom, mas você já parou para pensar que alguns desses materiais podem ser produzidos em lugares muito distantes, como em outros estados ou mesmo em outros países? Observe o infográfico da página ao lado que mostra os principais países responsáveis pela produção de diferentes peças que compõem o smartphone. Foi justamente isso que a gente acabou de ver, tá? A gente observou essa imagem aí na sua tela, onde fala, né, onde a gente tem na questão o infográfico, vocês já estudaram, então tem aqui a imagem, né? Tem um gráfico com imagens, né? Ou com gráficos, tabelas, enfim. Alguma representação visual, tá? Por imagem. E a gente tem um pequeno texto aí especificando o que seria. Então, aí a gente tem a parte da frente, que é a tela Coreia do Sul, a bateria da China, a câmera vem normalmente do Japão, e o sistema de energia, codificador de áudio e o carregador, né, da bateria, ele vem dos Estados Unidos. Olha que interessante, cada peça feita em um local diferente, tá? Quando a gente fala sobre circulação de mercadorias, e aí, o que quer dizer? Preste atenção na leitura, vem com a tia. Nos capítulos anteriores, você estudou que as matérias-primas passam por diversas transformações até se tornarem produtos. A gente viu isso, né? Matéria-prima, ela passa por setores da economia, ela passa por transformações até se transformar em um outro produto totalmente diferente da matéria-prima. Viu também que, para esses processos acontecerem, é necessária a existência de uma rede de transportes, tá? A gente tem que transportar essa mercadoria, tá? Como as várias etapas de produção costumam ser realizadas de modo pulverizado, ou seja, em diferentes lugares, essa rede de transportes é essencial para que as mercadorias possam chegar aos seus locais de destino. Assim, é por meio dos diversos transportes que as matérias-primas do campo são levadas às indústrias, nas cidades e que os produtos chegam aos pontos de comércio. Olha que interessante. Então, é justamente através dessa rede de transporte que a mercadoria ela sai da zona rural,
passa pela industrialização, pela indústria, né? Ela sofre um processo de modificação, ela passa por vários outros destinos, tá? Outras empresas, né? Como a gente fala sobre o modo de etapa, um modo de pulverização, né? As indústrias pulverizadas, tá? Até chegar lá ao ponto do comércio, que é onde a gente vai encontrar em loja, em estabelecimentos comerciais para vender esse produto. Bem interessante. Mas o importante mesmo, olha que continuação interessante a gente tem aqui, ó. No caso dos alimentos naturais, eles geralmente são transportados do campo para os mercados de todos os tamanhos. A gente tem mercados menores, mercearias, quintandas, feira livre, centrais de abastecimento, né, que são locais que vendem os produtos para os pontos de comércio como o supermercado, tá? Então aí a gente tem vários pontos, vários mercados diferentes, distintos, que recebem esse alimento natural, tá? Bem interessante. A gente tem duas imagens aí embaixo, onde ele fala sobre a venda de frutas em feira de rua, tá? Perdoe. E a venda de frutas e legumes em supermercado. Mas são dois pontos de vendas distintos, porém, esse mesmo produto ele pode vir da mesma zona rural, do mesmo campo, ser da mesma colheita até, tá? Interessante. Como o transporte pode fazer com que a mercadoria chegue em pontos diferentes e sejam comercializados de formas diferentes. Interessante. Bom, aí ele continua, já as mercadorias que são industrializadas, como roupas, eletrodomésticos e medicamentos, são encontradas em diferentes lugares, como os shopping centers, as lojas de departamento, as farmácias, as livrarias, aqueles points de café, os cibernéticos. Então, assim, enfim, a gente consegue encontrar em outros locais, tá? Em diferentes locais, esses produtos, essas mercadorias industrializadas também. Tem duas opções de imagem aí. A gente tem a primeira, que tem os comércios diversos em um shopping center. A gente tem uma variedade muito grande no shopping center, né? Cada ala tem várias lojas que apresentam seus produtos diferenciados, isso é bem interessante. E a gente tem aí o comércio de livros em uma livraria, tá? Que é uma livraria, um comércio específico, mas a gente tem uma gama imensa de produtos diferenciados, no caso, para leitores que têm gostos diferentes, né? Gostos que gostam de ler leituras românticas, leituras de suspense, leituras místicas, né? Leituras sobre o espaço, enfim, vários temas diferentes, tá? Bom, quando a gente fala sobre como os produtos chegam aos seus destinos, é bem interessante. Olha o que ele diz. Para que as diversas mercadorias cheguem aos seus destinos, são necessários muitos meios de transporte e diversas vias de circulação. Então, eu tenho que ter vários meios de transporte e várias rotas comerciais. Dependendo das distâncias a serem percorridas, da quantidade e das características dos produtos que serão transportados, esses deslocamentos podem acontecer de diferentes maneiras. Conheça algumas delas a seguir. Então, ele quer dizer que nem sempre toda mercadoria vai ser transportada da mesma forma, dependendo da necessidade, da rapidez, da praticidade ou do conforto, né? Sendo um produto que não é perecível, então ele consegue ter um transporte um pouco diferenciado, dependendo da necessidade daquele produto, do uso, da agilidade, ok? Olha só, então como é que os produtos chegam aos nossos destinos? São três vias necessárias. A gente fala das vias aéreas, vias terrestres e as vias aquáticas. A gente vai começar pelas vias aéreas, preste atenção que é bem interessante isso. O transporte aéreo é feito por helicópteros e aviões nas vias de circulação aérea, sendo o tipo de transporte mais rápido e mais seguro. Então, se eu peço que perguntar, por exemplo, assim, qual é o tipo de transporte mais rápido e mais seguro? Os transportes feitos pelas vias aéreas, transporte aéreo. Que tipo de transporte aéreo? Pode ser helicóptero, pode ser avião, tá? Segundo parágrafo, ele diz assim: apesar de o Brasil ser o segundo país com o maior número de aeroportos no mundo, o transporte aéreo é o menos utilizado para transportar as mercadorias brasileiras. Isso acontece pois esse tipo de deslocamento é caro. Então, olha só, transporte de mercadorias de forma aérea é caro. Então, não é comum, mesmo o Brasil sendo o segundo país com a maior quantidade de aeroportos em todo o mundo, em todo o planeta Terra.
Assim, o transporte aéreo costuma ser utilizado para a circulação de uma quantidade pequena de mercadorias que precisam ser entregues rapidamente, como produtos perecíveis, que estragam em pouco tempo, equipamentos médicos, medicamentos, flores. Então, são coisas que são perecíveis ou que são extremamente necessárias, ter uma agilidade para entrega, para o uso, tá? Então, aí eles usam o meio de transporte aéreo para fazer essa entrega dessa mercadoria. De acordo com a imagem, a gente tem mercadorias sendo carregadas em um avião. Bom, quando a gente fala sobre as vias aquáticas, é bem interessante também. Quero que preste atenção sobre elas, é incrível isso. O transporte aquático ele é realizado por meio de embarcações em vias de circulação, que pode ser em que tipos de vias aquáticas? Pode ser rios, mares e oceanos. Olha que interessante. No Brasil, existem regiões de terrenos planos que possuem muitos rios de grande extensão, que favorecem o transporte aquático. Então, a gente tem uma grande quantidade aí de extensão aquática aí no território brasileiro. Preste atenção. Nessas regiões, quase todo tipo de mercadoria ele é transportado principalmente em navios, veículos que podem transportar muita mercadoria de uma vez, ok? Olha que interessante. Os navios podem transformar muita mercadoria de uma única vez. Assim, o transporte aquático costuma ser muito utilizado para os deslocamentos de grandes quantidades de produtos por longas distâncias nas vias aquáticas, tá? Então, olha que incrível, tá? Para esse transporte hidroviário, né? Hidroviário, que é o transporte aquático, né? Aconteça, é necessário que existam hidrovias, ou seja, cursos d'água em condições de navegação. Então, não é todo o rio, não é todo o lago que dá para navegar. Preste atenção no que ele fala. Os mares e os rios que correm em terrenos planos apresentam as características ideais para esse tipo de transporte. Então, quando o terreno é plano, a gente tem mar ou rio, é fácil para transportar. Porém, o transporte aquático ele também pode ser utilizado em rios que correm em terrenos ondulados. Para isso, é necessária a construção de eclusas, tá? Que servem para nivelar as águas e permitir que as embarcações sigam viagem. Nivelar a água, o que ele quer dizer? Com canais que permitem a subida ou a descida das embarcações nos rios e mares, tá? Quem puder depois dar uma olhada em algumas construções de eclusas, é bem interessante, vocês vão gostar. Por esse motivo, esse tipo de transporte não é indicado para ser feito em todos os lugares, pois depende de condições naturais, tá? Além disso, portos bem equipados também são fundamentais para que essas mercadorias possam ser embarcadas e retiradas de forma rápida e eficiente das embarcações. Então, eu sei que o transporte hidroviário, de acordo com o nosso texto, ele é incrível, porque assim, o Brasil, ele tem várias rotas, né? Várias hidrovias, tá? Vários cursos de água navegáveis, tá? Nesse território da gente. Só que não é todo tipo de rota aquática, tá? De percurso da água que dá para navegar, são específicos, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando o terreno ele é nivelado, ótimo, tá? Ele está impecável para transporte de mercadoria. Agora, quando a gente tem um rio, um terreno ondulado, a gente tem que a gente tem que produzir eclusas para que essas embarcações consigam permanecer navegando, sem o risco de encalhar, tá? Na areia, lá na parte do fundo do rio, do mar, do oceano, do mar e do rio, no caso, tá? Bom, continuando aqui, ele fala assim, ó, no Brasil, os principais produtos transportados por vias aquáticas são quem? São sementes, são grãos, grãos de quê? Soja e milho, bem comum. Combustíveis, minérios de ferro, produtos químicos, adubos, fertilizantes, areia, cana-de-açúcar e borracha. Tem muito produto que é transportado por vias aquáticas, tá? A gente tem uma imagem aí, tá? Um navio sendo carregado de containers, tá? Com mercadorias em um porto. Então, olha a quantidade de containers que está sendo encaminhado de um canto a outro, né? Do porto e sendo colocado, né? Despachado dentro do navio. Incrível essa imagem, né? Ela está no seu livro. Incrível. Bom, a gente falou sobre as rotas aquáticas, tá? A gente falou das rotas aéreas, das rotas aquáticas. Vamos agora para as rotas terrestres, que é o transporte terrestre. Bom, se eu quero levar uma mercadoria, um produto, pelas vias terrestres, como seria?
O transporte terrestre, ele pode ser dividido em dois tipos principais, que a gente fala de rotas terrestres ferroviárias e rotas terrestres rodoviárias. Ferroviária vem de ferro, tá? De trem. Rodoviário vem de roda, carro, caminhão que anda na pista, anda no asfalto, ok? Vamos lá. O transporte ferroviário das mercadorias é realizado por meio de trens que circulam em ferrovias, também conhecidas como estradas de ferro, por isso ferroviária, né? Estrada de ferro. Apesar desse tipo de transporte ser indicado para países com grandes territórios, por ser bastante rápido e poder percorrer grandes distâncias, não existem muitas ferrovias no Brasil. Olha que tristeza. A circulação de mercadorias por via terrestre, por via ferroviária, ela costuma acontecer desde as áreas de extração ou cultivo de matérias-primas até as indústrias, que é para ser transportada, transformada em produto, ou até mesmo nos portos para serem enviados para outros países. Olha que incrível. Então, a gente tem aí o uso da via terrestre, quando a gente fala do transporte terrestre, o uso da função da circulação ferroviária, a gente pode usar para a extração da matéria-prima, para levar a mercadoria até a indústria, a gente pode pegar também o transporte ferroviário para pegar esse produto já pronto nas indústrias e levar para os portos para serem comercializados em outros países, tá? No Brasil, as principais cargas que circulam pelos trens são pesadas e em grande quantidade, como minérios, tá? Grãos, máquinas, ferros e etc. Então, a gente tem uma carga muito grande, tá? Carga pesada nos trens, eles levam muita mercadoria pesada. Imagem aí, a gente tem um trem de carga transportando mercadorias, tá? Bom, a segunda possibilidade, a gente falou sobre o ferroviário, agora a gente vai falar sobre o rodoviário. Quando ele fala do transporte rodoviário, ele pode ser feito por muitos tipos de veículos, desde motocicletas até caminhões, e em vias de circulação, como ruas, rodovias e estradas. Então, veja, tudo que desenvolve-se, se movimenta com rodas, tá? Em cima de rua, rodovia, estrada, como eu já tinha falado. Nesse tipo de transporte, né? Esse tipo de transporte pode acompanhar todo o processo produtivo, levando a matéria-prima até a indústria, retirando a mercadoria de onde foram produzidas para levar e carregá-las até o destino, onde elas serão comercializadas. Então, esse transporte, que é o transporte rodoviário, ele é bem comum, porque tanto a gente consegue fazer o quê? Toda a rota desse produto, da transformação da mercadoria até a chegada ao cliente. Como assim, tia? A gente pode usar o caminhão para levar a mercadoria tirada do campo até a indústria, aí pegar a mercadoria que veio da indústria, ela já foi transformada, levar até os centros comerciais e fazer até o deslocamento para a residência da pessoa, quando a pessoa compra um produto em grande escala, tá? Até isso pode ser levado como uma prestação de serviço. Olha que incrível o transporte rodoviário ele é. Tá? Além disso, o transporte rodoviário também costuma ser utilizado para percorrer pequenas distâncias ou para chegar a locais que não podem ser acessados por aviões, embarcações ou trens. Olha que incrível, tá? Eu só posso ir por via terrestre e o trem não consegue passar por lá. Então, a gente vai por transporte rodoviário. O Brasil tem muitas rodovias e, por isso, o transporte rodoviário é bastante usado. Os principais tipos de carga transportados em rodovias no caso, são produtos de frigorífico, como carnes e alimentos congelados, frutas e legumes, produtos líquidos, como grãos, tá? Grãos, animais vivos, materiais de construção, móveis, enfim. A gente tem uma gama de produtos aí que são leváveis também pelo transporte rodoviário. Na imagem, a gente tem caminhões de carga transportando mercadorias. Muito bem. Eu te deixo aí com as atividades da página 148, 149. Preste atenção, pausa a videoaula, faça essa atividade com amor e carinho. Página 148 e 149. Tudo bem? Continuando, a gente vai falar sobre os produtos consumidos dentro e fora dos países. É um outro tipo de mercado, tá? E eu quero que vocês prestem atenção bastante sobre isso.
Quando ele fala sobre os produtos consumidos dentro e fora do país, o que ele vai falar? Ele fala o seguinte: além de serem responsáveis por ligar os espaços do campo e da cidade, permitindo que as produções do setor primário cheguem ao setor secundário e terciário, os meios de transporte também são essenciais para aproximar os diversos países do mundo. Então, aproximam um país do outro. Uma das maneiras disso acontecer é por meio do transporte de mercadorias, pois, como você viu na abertura do capítulo, para que alguns produtos possam ser fabricados, é necessário utilizar peças, matérias-primas e máquinas produzidas em outros países. Então, às vezes, uma parte do produto vem de outros países, e essa comercialização, tá? Essa interação acaba sendo importante, ajuda bastante, não só para a obtenção do produto, mas a interação entre os países, a amizade, a negociação que possa haver entre eles. Tá? Acontece uma ajuda mútua entre eles. Essa troca de materiais realizada entre países é chamada de comércio internacional, tá? E é dividida em duas atividades, que é a exportação e a importação. Olha só, então quando a gente fala mercadorias sendo transportadas para dentro e fora de países, a gente fala de comércio internacional, tá? O comércio internacional tem duas etapas, a exportação e a importação. Na exportação, essa atividade acontece quando um país vende um produto ou um serviço para o outro. Por exemplo, o Brasil está vendendo um produto para a China, então ele está exportando. Quando a gente tira do nosso país, a gente está exportando. Importação, ela é realizada quando um país compra matérias-primas, produtos ou serviços do outro. Como, Cíntia, quando o Brasil compra, por exemplo, peças eletrônicas de outro país. Quando a mercadoria vem de fora para o Brasil, é uma importação. É quando estamos importando produtos, ok? Exportando, quando o Brasil tira o produto de dentro do seu país e vende para fora, vende para outro país. Importação é quando o Brasil ele compra o produto de outro país e traz para dentro, tá? Para o seu uso, para a sua comercialização. Incrível, né? O Brasil é um desses países que pratica o comércio internacional, exportação e importação, tá? Utilizando principalmente as vias aquáticas para realizar as atividades de exportação e importação. Olha só, as vias aquáticas. Por possuir um grande território e áreas de terra bastante fértil, o Brasil produz diversas mercadorias do setor primário que são vendidas no exterior. Por esse motivo, o país se destaca como grande exportador de café, de soja, cana-de-açúcar, carne bovina e aves, além de outros alimentos também. Além disso, também exporta muitos minérios como os de ferro. Então, olha quanto produto o Brasil exporta para outros países. Vamos continuar. É importante saber que a produção e a comercialização desses produtos pelo Brasil não são recentes. Alguns dos itens mais exportados atualmente começam a ser produzidos ou explorados pouco tempo depois da chegada dos portugueses no território de hoje, né? Que hoje conhecemos como Brasil. Esse foi o caso da cana-de-açúcar, por exemplo. Tá? Então, é bem interessante aí. A gente tem duas imagens, novamente, a criação de gado em Espigão do Oeste, tá? Em Roraima. E temos a colheita da cana-de-açúcar em Leme, São Paulo. Olha que incrível, uma produção aí, né, de carne bovina e de açúcar, tá? Continuando aqui, a gente vai falar sobre o comércio entre o Brasil e o mundo, ok? Preste atenção, Natia, que é bem simples esse conteúdo. Ele fala o seguinte: as principais exportações realizadas pelo Brasil são de matérias-primas extraídas e cultivadas do setor primário. Significa dizer, o Brasil exporta muito produto do setor primário, tá? Para que países? Olha aqui, ó, ele encaminha esse produto para que países? Os países que mais compram esses itens, tá? São a China, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Japão, Chile, México e Alemanha, tá? E a gente tem um mapa, tá? Do planisfério aí, dos países que mais compram produtos no país, né? No nosso país, no Brasil, no ano de 2019, tá? Embaixo a gente tem um texto que fala assim: já na atividade de importação, as mercadorias mais compradas pelo Brasil são aquelas fabricadas no setor secundário. Quando a gente importa mais produtos do setor secundário, tá? Produtos do setor primário a gente produz muito, então a gente manda para fora do país.
Produtos secundários, a gente não trabalha com muita produção. Então, a gente vai e importa. Importamos de quais países? Que países vendem para o Brasil? China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Coreia do Sul, Índia, México, Japão, Itália e Rússia. Então, tem muitos países que batem. Tanto a gente trabalha com a importação quanto a exportação, tá? Que é incrível isso, né? Quando a gente trabalha vendendo o nosso produto para fora do país, a gente trabalha muito com o setor primário da economia, vendo para outros países para fora. Quando a gente trabalha com a importação, a gente traz muito produtos do setor secundário para dentro do país. Incrível isso, né? Na atividade de importação, olha só, importar, né? Trazer para dentro do país, as mercadorias mais compradas pelo Brasil são aquelas fabricadas no setor secundário, são os produtos industrializados. Esse aí texto é o mesmo que eu acabei de ler, aí ele fala novamente quem são os países: China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Coreia do Sul, Índia, México, México também, tá? Japão, Itália, Rússia, temos produtos do setor secundário que a gente compra da Rússia. Bem interessante. Bom, então aqui com muito carinho, eu peço para vocês realizarem a atividade da página 152, 153, pouca atividade, tá certo? 152, 153, um beijo, bom descanso e até mais. Beijo e até a aula, nossa reunião via Meet. Tchau.